Caros amigos aqui do Via Romana, como vão? Nós estamos hoje fazendo o nosso segundo vídeo sobre a teoria da evolução, a parte 2. E hoje nós vamos falar sobre a origem do homem. No primeiro vídeo nós apresentamos algumas incongruências da teoria evolucionária que se pretende uma meta-explicação do cosmos, do universo e inclusive da vida humana. E dentro dessa meta-explicação, parte do pressuposto que o homem tem a sua origem relacionada à evolução das espécies. Okay? Então hoje a gente vai analisar essa hipótese, essa tese, para vermos se ela realmente tem consistência ou não. Pois bem, nós podemos reduzir, nós começarmos aqui este vídeo, nós podemos reduzir as explicações sobre a origem do homem a duas teses básicas. A primeira é a tese criacionista. E a segunda é a tese evolucionista. Bom, a tese criacionista parte de um pressuposto filosófico e espiritualista. O que significa isto? Na filosofia, nós temos duas escolas de pensamento básicas: o espiritualismo e o materialismo. O espiritualismo concebe o cosmos como algo formado não só de matéria, mas também por espírito. Então, segundo as filosofias espiritualistas, no cosmos haveria não só matéria, mas também Deus e a alma. Haveria no cosmos uma substância material e uma substância espiritual. Então, a posição criacionista ela parte de um pressuposto espiritualista, desde o ponto de vista filosófico. E a segunda linha explicativa é aquela que diz que o homem é fruto da evolução dos primatas superiores, alguns chamariam de macacos e tal. Ou seja, os primatas superiores seriam uma categoria de macacos. Então, esses macacos teriam evoluído, se transformado, até que o homem teria surgido em decorrência disso. Essa explicação é uma explicação basicamente materialista, porque ela não considera a hipótese de que o homem ele tem uma alma, tem um espírito. Essa explicação ela reduz o homem ao corpo. Então, basicamente, ela concebe que o homem é um ser diferenciado em relação aos outros animais porque tem um crânio maior, tem um cérebro maior, e é isso que determina, por exemplo, a racionalidade humana, e não a existência ou a posse de uma alma racional no homem, né? A existência de uma alma racional no homem. Enfim, então a gente pode reduzir essas duas explicações. Aliás, nós podemos dizer que há duas explicações básicas sobre a origem do homem. Uma teológica, espiritualista, a outra evolucionista e materialista. Perfeito? Bom, a primeira explicação ela parte do pressuposto de que o homem foi feito à imagem de Deus e que tem corpo e alma, portanto é um ser dual. A segunda considera, como eu disse, o homem é apenas um macaco evoluído sem alma espiritual. Então, para a visão evolucionista, levando às últimas raias, às últimas consequências, nós apenas somos uma espécie de macaco superior às outras espécies, um macaco que evoluiu além do que os outros evoluíram. E, portanto, nós não teríamos assim, uma diferença substancial em relação aos outros animais. Nós somos um animal superior. Nós não temos uma alma espiritual, não temos uma alma racional, não temos um espírito. A nossa consciência é produto única exclusivamente da atividade da matéria e mais nada. Okay? Nós não temos nada em nós além do animal. O que nós temos em nós como atributos são apenas qualidades que foram desenvolvidas a partir da evolução dos primatas. Enfim, essa é a visão evolucionista. E aí nós temos que avaliar qual dessas explicações é a verdadeira, né? E qual delas é a mais correta para explicar o fenômeno humano. Afinal de contas, o que é o homem? O que está em jogo aí nessa questão toda é a pergunta sobre o que é o homem. O homem é apenas um animal ou um ser que tem algo além do que os animais têm? O homem é mais do que um corpo. É mais do que um cérebro, mais do que um crânio avantajado. É essa a questão. Tá? Bom, o primeiro ponto aqui que eu queria traçar para a gente poder explicar, para a gente poder tentar descortinar a questão é a seguinte. Segundo a teoria da evolução, o processo evolucionário teria levado ao surgimento do homem. Então,
os evolucionistas partem do pressuposto de que a evolução é a lei sincrônica da natureza. Cabe lembrar que na visão científica moderna, a natureza ela se comporta a partir de leis constantes. Então, por exemplo, a gravidade é uma constante, ela está presente em todos os fenômenos que envolvem corpos. Então, em todos os locais em que houverem dois ou mais corpos envolvidos, haverá aí a presença do fenômeno gravitacional. É uma constante da natureza. Perfeito? Então, os evolucionistas partem também do mesmo pressuposto, de que a evolução é uma lei constante da natureza e que ela funciona sempre, em todo lugar, a todo momento. Perfeito? Só que nós aí começamos a esbarrar num problema. Qual? O problema é o seguinte: se a evolução é uma lei constante da natureza, por que ela não continua a acontecer agora? Porque nós sabemos, isso é uma evidência, não precisa nem demonstrar, que o processo evolutivo parou no homem. Não existe agora, né, um processo acontecendo que esteja levando ao surgimento de uma nova espécie a partir do homem, uma espécie mais evoluída que o homem. Né? Nós sabemos disso, isso é uma evidência. Então, o que isso traz para nós é o seguinte: é que a natureza no passado se comportou de uma maneira tal que levou as coisas a evoluírem até o ponto de que o homem surgisse, que o homem aparecesse, e hoje esse processo evolucionário paralisou, né? Pelo menos no que tange ao surgimento de uma espécie mais evoluída que o homem, superior ao homem. O processo parou. Então, na verdade, o que nós observamos, se nós formos atentos ao que aconteceu no passado evolucionário e que acontece agora no presente, no nosso planeta, é que há aí uma diacronia, ou seja, não uma sincronia, não uma constante, mas uma inconstante. Ou seja, no passado as coisas caminharam de uma tal forma até que o homem aparecesse. E hoje a natureza não se comporta mais de maneira a levar o homem a um patamar, a dar origem a um patamar superior de evolução. Quer dizer, a espécie humana, ao que tudo consta, é a última espécie surgida desse processo evolucionário, e na espécie humana esse processo paralisou. Por que paralisou? Né? Então aí você cai num labirinto, né, para os naturalistas, para os evolucionistas. Por quê? De duas uma, ou não existe essa coisa de lei constante da evolução na natureza, né? E aí, se não existe essa lei constante, como é que o homem veio a aparecer e ter, né, o seu lugar no universo? Quer dizer, aí você abre caminho para a ideia de que alguma coisa pode ter interferido na natureza para levar o homem a isto, para levar ao surgimento do homem, melhor dizendo. Então, a evolução aí seria, na verdade, um processo dirigido desde cima da natureza, desde o alto da natureza, e não pela própria natureza, porque se fosse uma lei constante, a coisa teria continuado. Né? Então, uma das conclusões que a gente poderia tirar é que a evolução pode até ter acontecido, pode ser que o homem tenha sido fruto da evolução, mas que essa evolução não tenha sido dirigida única e exclusivamente por forças naturais, mas por algum poder supranatural à natureza, transcendente à natureza, que tenha feito com que ela funcionasse dessa forma em um determinado momento da história natural, e que ela tenha parado de funcionar assim agora. Né? Enfim, essa uma das possibilidades de explicar essa inconstante, essa diacronia que é evidente na natureza. Isso aí não tem discussão, isso é evidente. A diacronia se estabeleceu a partir do homem, do fenômeno humano. Não há nada agora, né, acontecendo que mostre que está surgindo aí uma espécie superior ao homem. Ponto. E uma outra explicação é de que não houve evolução nenhuma e que o homem realmente foi fruto, né, de um ato criador de Deus, de forma direta, intervindo no universo. Tá? Então aí você só tem duas hipóteses, enfim, a gente pode reduzir a duas hipóteses. Uma de que existiu sim alguma evolução em algum momento da natureza, mas essa evolução que levou à existência do homem, ao surgimento do homem, foi dirigida por um poder superior, por uma inteligência superior, criadora da natureza, que estabeleceu um certo padrão de comportamento da natureza no passado, mas que hoje não é mais o padrão. Foi um padrão, mas não é mais. Ou então, esse poder superior, essa inteligência superior, esse criador, né, ele interviu de forma direta
e fez o homem do barro, como descreve o Gênesis, e sem um processo evolutivo que tem envolvido aí os macacos, né, superiores a darem origem a um ser como o homem. Enfim, então ao meu ver, só há duas saídas. Ou você reconhece que Deus é o autor da evolução, né, ou que Deus é o criador, né, do homem de maneira direta. Ou seja, ou Deus criou o homem de forma indireta através da evolução, ou Deus criou de forma direta através de um ato de criação direta, né, como descreve o Gênesis bíblico. Perfeito? Então, a gente partindo daqui desse pressuposto, né, que leva em consideração a questão das constantes, sincronia e diacronia, é a essa conclusão que a gente chega. Porque é o seguinte, como nós vimos na parte 1, a evolução não pode ser estabelecida através de evidências. Os próprios cientistas eles concluem que a evolução aconteceu por provas, né, por indícios. E a partir desses indícios eles concluem de maneira indireta que houve uma evolução ali naquele processo. Ok? Então é uma conclusão lógica que eles tiram dos fatos. Pretensamente lógica. Então, basicamente, a maneira de você discutir a questão é uma maneira argumentativa e não experimental. Não tem como você fazer experimentação do processo evolutivo porque ele já aconteceu. Tá? Então, a única forma de você enfrentar esse debate, essa questão, é através da lógica argumentativa, tá? De uma lógica filosófica, basicamente. Então, se você parte de uma premissa lógica de que o universo ele se comporta sincronicamente, constantemente, como algo evolutivo, que está em processo contínuo de evolução, você percebe que agora esse processo está paralisado, né? Ou seja, que há uma diacronia em relação ao passado, então você chega a um impasse, quer dizer, ou a natureza é sincronicamente evolucionária, ou ela não é evolucionária, ela é diacrônica, ou seja, em alguns momentos ela opera segundo um padrão, em outros em outro padrão, tá? Enfim, então a gente chegando a esse impasse lógico, a gente tem que tirar daí uma conclusão, que é essa que eu tirei, né? As duas únicas hipóteses que restam perante esse impasse ou Deus criou o homem através de um ato direto, de um ato de criação direta, ou ele indiretamente criou o homem através da evolução, dirigindo a natureza para esse fim. Perfeito? Então aqui a gente hoje basicamente vai levantar algumas objeções aos argumentos que os evolucionistas usam para dizer que o homem evoluiu dos macacos. Assim, evidentemente que aqui eu não estou fechando a questão em relação a este ponto, porque nós podemos considerar, hipoteticamente, que Deus se valeu do corpo de primatas evoluídos para daí produzir o ser humano. Eu considero essa hipótese. Porém, os argumentos que os evolucionistas usam para demonstrar que o homem veio do macaco são muito fracos. E como eu falei, a questão toda tem que ser analisada no campo dos argumentos e não das evidências empíricas, porque elas não existem. Tá? Então a gente vai fazer aqui uma análise argumentativa, lógica, dessas alegações dos evolucionistas. Tá? Então eu reduzi aqui as alegações basicamente a 6 pontos, né? E então é o seguinte, vamos lá. A primeira alegação é de que o homem e o macaco são parentes porque existem semelhanças morfológicas, semelhanças de forma, né? Então o macaco tem lá um pé semelhante à nossa mão, que tem um polegar, né? O chimpanzé, por exemplo, e etc. Né? Tem uma ossada semelhante à nossa. São os animais que têm crânios mais próximos do nosso crânio, né, em termos de tamanho e formato, etc. E tal. Bom, qual é a resposta que a gente pode dar a essa alegação? É muito simples. Existem vários animais com a mesma morfologia, com muitas semelhanças morfológicas. Por exemplo, o tubarão e o golfinho têm semelhanças morfológicas imensas. Tá? Só que um é peixe, o outro é um mamífero. Correto? Não tem parentesco nenhum entre eles. Então, semelhanças morfológicas não querem dizer muita coisa. Tá? São apenas semelhanças mesmo. Ficam no campo do acidental. Não tem a ver com
um aspecto essencial, né, específico daquela espécie e da outra espécie. Não são acidentes, né, da natureza. Por exemplo, você tem muitas semelhanças entre, se eu não me engano, né, alguns órgãos do porco e do homem. Parece até que o coração do porco é muito semelhante ao do homem. Mas, evidentemente, que ninguém vai dizer aqui que existe um parentesco entre o homem e o porco, né, só por causa disso. Ok? A segunda alegação, que aí já é uma alegação anti-evolucionista, é a seguinte: nunca encontraram o esqueleto de um elo perdido entre o homem e o macaco. Né? Quer dizer, esse elo perdido seria uma espécie de meio a meio, metade homem, metade macaco, uma passagem de uma espécie para outra. Né? Bom, essa própria ideia de um meio a meio já é, né, absurda, mas muitos evolucionistas chegaram a alegar que esse elo perdido existia e que ele um dia ia ser encontrado, mas até hoje não foi encontrado. Então você não tem uma espécie de transição entre o homem e o macaco. Entre o macaco e o homem, melhor dizendo. Assim como você também não encontra essas espécies de transição em relação a aquelas espécies que os evolucionistas dizem que derivaram de outras. Por exemplo, os evolucionistas dizem que as aves e os mamíferos derivaram dos répteis. Mas você não encontra uma espécie de transição entre o réptil e o mamífero. Tá? Esse é o problema, um dos grandes problemas também da teoria evolucionária. Tá? Um terceiro ponto aqui é o seguinte: fósseis de macacos primitivos mostram que eles andavam semi-eretos e tinham dentes menores. Isso é uma alegação usada pelos evolucionistas para dizer: olha, tá vendo? Já tinham macacos lá primitivos. Nós encontramos aqui as ossadas, né, desses macacos. E essas ossadas mostram, eu até falei fósseis aqui, né, mas o correto são ossadas. Essas ossadas mostram, fóssil é uma outra coisa. Essas ossadas mostram que eles andavam eretos, tá, pelo formato da coluna vertebral e tal, e eles tinham dentes menores do que os macacos atuais. Por exemplo, o chimpanzé, o gorila, o orangotango tem caninos avantajados. Essas espécies aqui antigas, né, o Homo habilis, o Homo erectus, já não tinham caninos tão avantajados. Né? Isso lembra um pouco a dentição humana e etc. Aí a gente volta aqui novamente àquela primeira alegação de semelhanças morfológicas. Né? As semelhanças morfológicas são semelhanças acidentais. Tá? Hoje em dia, por exemplo, existem macacos que conseguem ficar eretos em alguns momentos. Né? O chimpanzé fica, né? O gorila também fica. Tá? Mas eles não têm comportamento humano, e nada também indica que eles estejam evoluindo para dar origem a uma espécie humana. Tá? Então é o seguinte, isso aí não prova nada, não prova absolutamente coisa nenhuma. Perfeito? Vamos lá para a quarta alegação aqui. O que os cientistas chamam de hominídeos, aí já é uma alegação anti-evolucionista. Homo habilis, Homo erectus, etc., são apenas macacos de grande tamanho. Por exemplo, o Homo habilis, o Homo erectus, né, os registros que nós temos dessas espécies, mostram que eles não possuíam inteligência humana. Tá? Eles não desenvolviam arte. Eles não desenvolviam linguagem articulada. Né? Eles não desenvolveram cidades. Eles não desenvolveram nenhuma tecnologia que pudesse ser transmitida para gerações posteriores. Ou seja, eles não criaram nada que caracteriza, né, a ação humana no mundo. Né? Nada de nenhum aspecto cultural que tenha podido ser transmitido, né, para as gerações seguintes. Tá? Então, como classificar essas espécies como seres humanos? Aí entra uma questão que é muito importante, que é a questão dos atributos. Né? Cada espécie tem os seus atributos. Né? O homem tem um atributo que é específico dele, que se chama razão. Se chama consciência. E essa consciência dá ao homem o poder, por exemplo, de fabricar ideias, de criar coisas absolutamente novas, inexistentes na natureza, a partir do que já existe, mas coisas absolutamente novas. Por exemplo, um arco, uma flecha, uma espada, né? Uma ferramenta para aumentar o seu poder. O homem pode também intervir na natureza, dominar a matéria, modificar a matéria, em prol dos seus objetivos. Né? Nenhum animal consegue fazer isso. Tá? Vamos pegar aqui o João de Barro, né? Um pássaro. Há 2.000, 3.000 anos atrás ele construía a sua casa de barro da mesma forma que ele constrói hoje. Ele não melhorou
a sua forma de construção. Tá? Ele não aperfeiçoou isso. O homem não. O homem ele se aperfeiçoa com o tempo, ele vai adquirindo conhecimentos, vai transmitindo esses conhecimentos com o tempo. Então, quer dizer, existe no homem algo que não existe no animal, que é a capacidade de transcender a sua limitação momentânea em termos de conhecimento, em termos de domínio da natureza, transcendendo, portanto, a natureza, né, através da fabricação de tecnologia, de ferramentas. Isso dá ao homem um caráter completamente novo. Quer dizer, o homem é um ser que, através da reflexão, ele pode aprender, pode capturar, né, a realidade e manipular essa realidade, transformar essa realidade de acordo com seus objetivos. O animal não é capaz de fazer isso. O animal não é capaz de criar cultura. Então, isso mostra que o homem tem algo nele que não tem no animal, que é a alma. Perfeito? A alma racional. Um dom, né, que dá ao homem uma superioridade enorme sobre as outras espécies. Vamos lá para a quinta alegação, né? Que é uma alegação também anti-evolucionista, que diz o seguinte: cientistas tentaram ensinar uma linguagem a macacos, como o chimpanzé, por exemplo, mas falharam. Então, houve vários experimentos feitos por cientistas partindo do seguinte pressuposto: bom, se existe uma semelhança aí essencial entre macacos e homens, e a diferença do homem para o macaco seria apenas um grau a mais de evolução, e não uma diferença essencial, o macaco poderia aprender uma linguagem como o homem aprendeu. Mas, depois de várias tentativas, eles chegaram à conclusão de que era realmente, tem sido até aqui, impossível fazer com que o chimpanzé aprenda uma linguagem articulada como o homem aprendeu, né? Uma linguagem fonética, né, com símbolos abstratos, etc. Isso se tornou, acho que algo que a gente pode dizer que é uma demonstração cabal, né? Depois de tantas pesquisas que foram feitas com chimpanzés, tantas tentativas. Ou seja, o chimpanzé é incapaz de aprender uma linguagem abstrata como o homem é. Tá? E por fim, a última alegação é de que nunca ficou evidenciado que uma espécie possa transformar em outra. Nós não temos essa evidência. Né? Não existem provas concretas de evolução, que é somente uma hipótese. Quer dizer, o que você tem são conclusões, simulações dos cientistas de que uma espécie dá origem a outra, se transforma em outra. Perfeito? Então, de modo que a gente pode dizer aqui que a explicação mais racional, a mais próxima da verdade, ao nosso ver, é de que o homem é sim a criação de um ser supremo, criação direta, né, e não indireta. Ou seja, ao nosso ver, né, Deus criou de maneira direta o homem, sem o uso indireto de um processo evolucionário que tinha acontecido no passado, sem se valer de primatas superiores que tenham vivido no passado. E a gente daí, né, a gente pode concluir que existe uma finalidade, né, nas coisas naturais. As coisas naturais, elas foram criadas para o homem, né, e o homem, consequentemente, para Deus. Né? Então a gente percebe que há uma ordem no universo a partir daí, tá? E onde há ordem, há inteligência. Ou seja, tudo indica que as espécies foram aparecendo ao longo do tempo e o homem foi a última espécie, a espécie que coroou a criação de Deus, a criação do universo. E não sem razão, nós não temos agora não há nenhuma evidência disso que o homem esteja evoluindo aí, dando origem aí a uma nova espécie superior a nós, né? Portanto, o homem e a natureza são fruto de um ser criador, que nós chamamos de Deus. Ao nosso ver, a única hipótese, a hipótese mais provável, né? Embora não seja improvável nem impossível que Deus tenha se valido de um processo evolucionário para criar o homem. Mas, ao nosso ver, essas alegações são usadas pelos evolucionistas para dizer que o homem veio do macaco, são muito frágeis, são muito fracas. Perfeito? Então era isso que a gente queria dizer aqui. Eu espero ter contribuído aí para o debate a respeito desse assunto. É um assunto bastante interessante. Né? E lembrar aqui que esse canal, como é um canal que se pretende um canal de teor católico, que busca passar aqui a visão da igreja, né? A igreja não elimina completamente a hipótese de uma teoria de uma evolução
parcial, né? Melhor dizendo. Quer dizer, a igreja concebe a possibilidade de que algumas espécies podem ter, sim, sido fruto de evolução. O Papa Pio XII deixa essa porta aberta ali na Humani Generis, mas ele é taxativo ao dizer o seguinte, que quanto à alma humana, é um atributo específico nosso, essa sim foi um ato de criação direta de Deus. O corpo humano pode ter evoluído sim dos primatas, Deus pode ter insuflado uma alma, né, no corpo de um animal, de um primato superior, e dado origem ao homem, né? Aí teríamos Adão, né, Adão e Eva. Isso pode ter acontecido. Pio XII admite essa hipótese, mas como hipótese, e não fecha isso como uma doutrina da igreja, ok? Porém, ao nosso ver, mesmo como hipótese, essa é o caso menos provável de ter acontecido. O mais provável é que realmente Deus tenha criado Adão e Eva diretamente do barro da terra, ou seja, da matéria pré-existente que ele próprio criou, e ao qual ele deu o sopro da vida, né? Insuflou a alma depois de ter criado o corpo do homem, né? E nós acreditamos que ele tenha criado o corpo do homem sem necessidade de se valer de um primata, de um animal superior, para nos dar origem, perfeito? Porque essas semelhanças morfológicas e etc. não determinam absolutamente nada de essencial, ou seja, não mostram um parentesco. Animais absolutamente distantes no que tange às ordens, né, às famílias às quais eles pertencem. O caso, por exemplo, que a gente citou do tubarão do golfinho, o tubarão é um peixe, o golfinho é um mamífero, são animais de ordens completamente diferentes. Eles têm também essas semelhanças morfológicas, né, por uma série de razões. Então isso não indica absolutamente que haja um parentesco. Perfeito? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer hoje. Um abraço, até a próxima.